Mas, irmão João, mas batismo com o Espírito Santo não é matéria de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo? É doutrina do Espírito Santo, mas é escatologia também. Ao invés de ficar apontando terremoto, ao invés de ficar falando que as torres gêmeas é prenúncio da volta de Cristo, que a guerra, vamos falar sobre o reino de Deus e sobre o derramamento do Espírito Santo. Mas, irmão João, está na Bíblia que o derramamento do Espírito Santo é escatológico? Está na Bíblia que o derramamento do Espírito Santo é escatológico. Mateus capítulo 3, versículos 12 a seguir. Lucas capítulo 3, versículos 15 e 17. Está lá que o batismo com o Espírito Santo é escatológico. Tá? Mas você não vai ler, irmão João? Não, não vou ler, não. Eu vou deixar para os irmãos lerem em casa. Tá? Porque a gente tem, como eu disse para vocês, são 8 dias em 3. Então, leiam em casa. Lê Mateus, capítulo 3, versículo 11 a seguir. Lê Lucas, capítulo 3, versículo 15, 16, 17. Em casa dá uma conferida. Eu só vou comentar com vocês. Nós só vamos conversando aí para a gente adiantar esse negócio. Queridos, aconteceu o seguinte. Quando você lê esse texto direitinho, você vai perceber que João Batista, ele profetizou um batismo com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo para o crente. O crente será batizado com o Espírito Santo. Tem gente batizada com o Espírito Santo aqui? Cadê? Aleluia. O crente será batizado com o Espírito Santo. João Batista profetizou, não tinha acontecido ainda. E o ímpio, ele está reservado para o fogo. O que aconteceu? João Batista foi preso e não viu a profecia se cumprir. Sabe por que ele não viu a profecia se cumprir? Porque a profecia é escatológica. Tanto é que João Batista falou, meu Deus, a mulher mandou arrancar a minha cabeça e a profecia que eu profetizei não se cumpriu. E agora? Ele chamou os discípulos dele e falou, vai lá e pergunta para Jesus se ele é o Cristo mesmo ou se eu tenho que esperar outro. Porque eu vou morrer, eu profetizei e não cumpriu ainda. Sabe a resposta que Jesus mandou para João Batista? Falou, rapaz, olha, fica tranquilo. O cego está vendo, o paralítico está andando, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês. No tempo de Jesus, tinha um povo parecido com esse povo de agora que só prega o evangelho para rico. Por isso que Jesus mandou avisar João Batista. Ele falou assim, ó, o cego vê, o paralítico anda, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Então fica tranquilo que eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Pode morrer em paz. Só que a profecia não vai cumprir agora não, porque a profecia é escatológica. Quando Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, de lá do céu ele enviou o Espírito Santo. A profecia só se cumpriu depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu e de lá ele enviou o Espírito Santo. Mas, irmão João, cadê a escatologia nisso aí? Gente, escatologia, últimos dias, começaram quando Jesus foi para o céu. A escatologia, o fim do mundo não é agora. Colocaram isso na nossa cabeça. Nos ensinaram que o fim do mundo é agora. O fim do mundo não é agora. Sabe quando é que começou o fim do mundo? Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Sabe quando é que começou o fim do mundo? O fim do mundo começou assim que Jesus foi para o céu. Sabe por quê? Porque quando Jesus foi para o céu, o povo começou a esperar ele voltar. Então, quando ele chegou lá no céu, começou o fim do mundo aqui na terra. Sabe por quê? Porque Paulo esperava Jesus nos dias dele. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18, Paulo fala mais ou menos assim. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados.
Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós. Ele incluiu ele. Sabe por que ele incluiu ele? Porque ele esperava Jesus nos dias dele. Pedro esperava Jesus nos dias dele. João esperava Jesus nos dias dele. Ninguém sabe quando é que Jesus vem. Nós temos que esperar Jesus nos nossos dias. Tem um conselho que nós aprendemos com a reforma luterana. Nós temos que trabalhar como se Jesus viesse daqui 100 anos. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, não pode parar de trabalhar. Mas viver como se ele viesse daqui a 10 minutos. 10 minutos. Tem que viver assim, ó. Não abrir e fechar de olhos esse solo vou deixar. Gente do norte e do sul, no céu azul vou encontrar. Depois meu pastor canta. Eu não sou indicado para esse negócio, não. Aleluia. Eu perguntei para o povo na net, falei, o pastor de vocês é bonito igual ao meu? Não é. Canta bem igual ao meu? Não canta. Então, gente, respeita meu pastor. Aleluia. Então, queridos, a gente tem que ensinar sobre o reino de Deus e o derramamento do Espírito Santo, ao invés de ficar procurando coisa lá na história e dizer que isso é sinal da vinda de Jesus. Olha lá, o reino de Deus, ele é tanto presente quanto futuro. Quem consegue ler lá? Ou se não, procura na Bíblia. Lê para nós aí. Aleluia. Lucas 17, 20, 21. Isso, lê para nós. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está entre vocês. Ele disse para os fariseus, o reino de Deus está presente. Sabe por quê? Porque a maior representação, a maior expressão do reino de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo está aqui. Sim ou não? Então o reino de Deus está no meio de nós. Disseram assim sobre Jesus: esse homem expulsa demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Acusaram Jesus. Acusaram Jesus de estar expulsando demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Sabe o que Jesus respondeu? Ele falou assim, olha, se eu expulso demônios por Beelzebu, o reino de Beelzebu está dividido. E aí ele vai ser destruído, porque um reino dividido não subsiste. Fica aqui um toquezinho, tá? Quem divide igreja não permanece. Tá? Quem divide igreja não permanece. Deus não gosta de divisão. Tá? Deus não gosta de divisão. O homem pode sair do seu ministério, debaixo da bênção do seu pastor, e iniciar um novo trabalho. Isso ele pode fazer, dividir não. Ele divide hoje, lá na frente alguém divide com ele também. Deus não gosta de divisão, está dado o recado. Aleluia. Glória a Deus. E aí Jesus falou assim, bom, se Beelzebu está expulsando Beelzebu, o reino dele vai acabar. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus, logo o reino de Deus está no meio de vós. Então, enquanto a igreja estiver na terra, expulsando o demônio, fazendo a obra de Deus, ganhando almas, é sinal de que o reino de Deus está no meio de nós.
Lê o versículo de baixo para mim, por favor. Colossenses 1:13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos tirou do reino das trevas, nos tirou das garras de Satanás. Quem fez isso foi Deus, tá? Nós não estamos aqui porque somos bonzinhos. Deus nos tirou das garras de Satanás e nos transportou para o reino de Jesus Cristo, que já está presente. Ao invés de ficar colocando medo na igreja, ao invés de ficar contando terremoto, ao invés de falar que as duas torres gêmeas são o princípio da Terceira Guerra Mundial, fala para a igreja que o reino de Deus já está no meio de nós. Você quer ver? Minha irmã, olha para cá, olha para cá, olha para cá. O reino de Deus já está na sua casa. Queridos, o reino de Deus já está na sua casa. O reino de Deus já está no meio de nós. Porque Deus nos resgatou das trevas para o reino do seu Filho Jesus Cristo, que é um reino de luz. Essa é a verdadeira mensagem a ser ensinada para a igreja. Mas o reino de Deus, ele é também futuro. Consegue ler para mim? Aleluia. Da próxima vez eu trago óculos. Eu falei, eu estou atrasado, não vou voltar para pegar o óculos. Ainda bem que eu não voltei para pegar o óculos, porque o trânsito estava horrível. Dá para ler? Isso. Então vai lá. Aleluia. Visão boa, Deus abençoe seus olhos. Glória a Deus. Minha gente, então o reino de Deus, ele é presente, mas ele é também futuro. Ele já está no meio de nós, porém ele será implantado totalmente no futuro. É isso que a igreja precisa saber. A igreja precisa saber isso. Dá uma olhada para esse versículo, esse eu consigo ler, olha lá. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 17. Então, ó, olha lá. Nos últimos dias vai acontecer o quê? O batismo com o Espírito Santo. Não é isso que está falando ali? Do que o texto está falando, minha gente? Do que o texto está falando? Batismo com o Espírito Santo. Vai acontecer quando? Só que os últimos dias aí, 40 dias após 50 dias após a Páscoa. Pronto, ficou melhor explicado assim. 50 dias após a Páscoa. Tá? Então, últimos dias começou assim que Jesus subiu para os céus. Porque Jesus subiu para os céus, passados 50 dias da ressurreição dele, da Páscoa, o Pentecostes. Por que é Pentecostes? Porque é 50 o quê? 50 dias depois da Páscoa. Sim ou não, senhoras e senhores? Gente boa de Bíblia, olha para cá, gente de escola dominical. É assim ou não é?
50 dias depois da Páscoa, Pentecostes. Então, queridos, a escatologia, ela começa quando Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, não, quando Jesus vai para o céu. Tá? A palavra últimos ali, ó, e nos últimos dias, a palavra últimos, eu peguei o dicionário, né? E eu tô com um problema gostoso. Já ouviu falar em problema gostoso? É difícil, não é? Eu estou com um problema, pastor José Luiz, e igreja. A minha mente, ela não desliga mais. Minha mente não desliga mais. Eu penso 24 horas por dia, eu penso até dormindo. Só que tem hora que cansa um pouco, mas que é gostoso é. Porque quando eu resolvo pensar em teologia, pensar em Deus, pensar na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Jeruel, eu penso o dia inteiro, dia e noite, a minha cabeça não para de pensar. Eu não sei se a minha esposa gosta muito, porque na minha folga eu dou aula de teologia o dia inteiro. Né? O dia inteiro, teologia. É lavando louça, teologia. É fazendo almoço, teologia. Vamos caminhar um pouquinho para perder a barriga, teologia. E aí eu peguei o Novo Testamento em grego e eu fui conferir lá. Eu já sabia, mas antes de falar para a igreja, eu tenho que conferir. Aí eu fui conferir lá. A palavra últimos, aí no texto, é escatos. É a mesma palavra que dá origem à palavra escatologia. Então, gente, o texto aí é um texto escatológico. Escatologia não é só Apocalipse, não. E nem escatologia também não é só parque de horrores, não. Escatologia é coisa boa. Batismo com o Espírito Santo é escatologia. Línguas estranhas é escatologia. Dom de cura é escatologia. Missões é escatologia. Com esperança e sem medo. Com esperança e sem medo. Então, gente, quando se fala de visão de reino, nós temos duas visões. Nós temos visão de tribo e visão de reino. Então, cadê a irmã que enxerga bem? Aleluia. Glória a Deus. É a esposa do pastor George. O pastor George é um homem abençoado, tem uma esposa que enxerga muito bem. Aleluia. Então vamos lá. Visão escatológica de tribo. Vai lá, minha irmã. Aquele foi, que havia reunido, perguntaram ao rei: Senhor, declararás somente o reino a Israel? Atos 1:6. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, os discípulos, eles queriam que Jesus voltasse logo, porque eles queriam reinar. Eles não queriam saber de nada. Não queriam saber de nada, eles queriam era reinar. Senhor, quando o Senhor voltar, o Senhor vai restabelecer o reino a Israel? Visão de tribo. Eles só estavam preocupados com a tribo deles. Sabe aquele crente que não tem comunhão com os irmãos? Ele só gosta da tribo dele. De que tribo que você é? Eu sou da tribo Assembleia de Deus. How? Eu só gosto da minha tribo. Isso é visão de tribo. Eu estou preocupado só com a tribo, com a minha tribo. Eu quero que Jesus venha para a minha tribo ir para o céu. Eu não quero saber se tem alma para ganhar. Eu não quero saber de nada. A minha visão é visão de tribo. Os discípulos tinham visão de tribo. Mas Jesus tinha visão de reino. A visão escatológica dos discípulos era de tribo. Será que nós temos visão de tribo? Não responde para mim não, tá? Faz um exame aí na sua cabeça, no seu coração. Será que você tem visão de tribo?
Será que você só pensa em ir para o céu e não está nem preocupado em pregar o Evangelho? Meu irmão, se você só pensa em ir para o céu e não está preocupado se o seu vizinho vai ou não, sua visão é visão de tribo. Se você só pensa em ir para o céu e você não está preocupado com a Cracolândia, sua visão é visão de tribo. Se você só pensa em ir para o céu, você não está preocupado com o Piauí, a África brasileira, a sua visão é visão de tribo. Você é da tribo São Paulo. A minha tribo indo para o céu. Cuidado com a visão de tribo. Porque a visão escatológica de Jesus era a visão de reino. Vê para nós, minha irmã. Alô, vê para nós. A visão escatológica de Jesus não era de tribo. A visão escatológica de Jesus era de reino. Não pertencem no cadeiro tempo por demonstrações pessoais sobre o seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre todos vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olha aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 7 e 8. Mostra a visão de Jesus. Os discípulos queriam ir para o céu. Queriam reinar, queria que Jesus reinasse. Porque Jesus reinando, gente, Israel será o centro do mundo. Então eles eram judeus, eles queriam que o país deles fosse o centro do mundo. Tá? Queria que o país deles fosse o centro do mundo. Mas Jesus tinha uma visão diferente. E aí eles perguntaram para Jesus assim, ô Jesus, quando o senhor vier, nós vamos reinar? Eles já tinham perguntado uma vez. Lá nos evangelhos, eles perguntaram para Jesus uma vez, Jesus respondeu assim, eles perguntaram para Jesus, Jesus, quando o senhor vier, nós vamos reinar? Jesus falou assim, ó, daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos do céu, somente o Pai. Mas Jesus, ele sabia, porque Jesus é onisciente. Mas a natureza humana de Jesus estava proibida de falar naquele momento. A natureza divina controlava a natureza humana de Cristo. Então, naquele momento, Cristo não podia dizer. Porque se ele não soubesse, ele não era Deus, tá, gente? Então, essa história que ele não sabia, ele sabia, porém, a natureza humana dele não estava autorizada a falar. É igual se eu souber quanto entra de dinheiro na faculdade de Betel. Se for bastante, eu vou pedir um aumento segunda-feira. Aleluia. Mas, suponhamos que eu saiba, mas eu não estou autorizado a falar. Jesus sabia, mas a natureza divina dele proibiu a natureza humana de falar. Não é para falar agora. E aí ele disse para os discípulos, daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Aí, depois da ressurreição, eles perguntaram de novo. Jesus falou, esses camaradas estão querendo somente reinar.